Olá pessoal, essa é a terceira parte do vídeo em que eu falo sobre estratégias de pesquisa. Nos vídeos anteriores eu falei sobre pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, experimental e quase experimental, pesquisa de levantamento e estudo de caso. Nesse vídeo vou falar sobre pesquisação, pesquisa etnográfica e pesquisa de avaliação. Então vamos começar falando de pesquisação. E para ilustrar essa estratégia de pesquisa, a gente pode imaginar um problema que ocorre muito nos dias de hoje, que são as bibliotecas subutilizadas. Temos centenas de livros parados em prateleiras com muito pouca frequentação pelos estudantes. A ideia de um projeto de pesquisação, então, ela parte do princípio que a própria comunidade envolvida no problema discute esse problema, planeja soluções e vem até implementar essas soluções. Portanto, quem concebe a solução para um problema num projeto de pesquisação é o próprio grupo envolvido no problema. No caso do exemplo, seriam professores, bibliotecários, gestores envolvidos, por exemplo. Falando então de um ponto de vista um pouco mais formal, eu trouxe para vocês uma definição de pesquisação que diz que pesquisação é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Um detalhe dessa definição que eu gostaria de enfatizar é que a pesquisação ela busca tratar da resolução de um problema coletivo, como destacado no slide. Outro detalhe é que os sujeitos da pesquisa eles são envolvidos na resolução dos problemas de modo cooperativo ou participativo. Portanto, não são sujeitos passivos no desenvolvimento da pesquisa, sendo apenas observados em atividades habituais. Eles são, na verdade, sujeitos que tomam parte de maneira mais ativa no planejamento e resolução dos problemas que são discutidos. Portanto, a pesquisação ela é frequentemente descrita como uma atividade cíclica, que inicia com uma discussão de problemas e o subsequente planejamento da solução. O planejamento é o que a gente vê aqui nesse slide. Depois passamos para a ação de implementação dessas soluções definidas e depois face à observação dos resultados alcançados. A partir dessas observações, são feitas reflexões, avaliações que acabam levando a um novo planejamento e dessa forma se fecha o ciclo da pesquisação. Aqui é importante ressaltar que durante todo esse ciclo nós temos a documentação do processo. Essa documentação que registra cada passo da pesquisa e nos possibilita compreender melhor o que ocorreu em cada fase. Essa documentação do processo ela também permite relatar os resultados da pesquisa com maior detalhamento e profundidade. Resumindo então as principais características da pesquisação, nós temos que os participantes desse tipo de pesquisa, eles são ativos na análise e avaliação dos problemas, concepção de soluções e implementações dessas soluções. Então, dizemos que eles são ativos na pesquisa. Como mencionei, as soluções elas são então discutidas e pensadas por esses participantes. E temos ainda uma estratégia que é cíclica e que, portanto, necessita de um longo tempo para a implementação. Isso é importante a gente perceber quando estamos fazendo um projeto desse tipo, para que a gente possa avaliar se vamos ou não ter tempo suficiente para implementá-lo do início ao fim. Então, parte sobre pesquisação, eu gostaria de recomendar um vídeo da Univesp, em que vários pesquisadores falam sobre modalidades de pesquisa em educação. Aqui a gente está chamando de estratégias de pesquisa. E uma dessas estratégias é a pesquisação. Então, recomendo esse vídeo, vou deixar um link para vocês. Vamos passar então para uma outra estratégia, que é a etnografia. Mas para isso, vamos imaginar uma nova situação. Um pesquisador quer compreender melhor o método de aprendizagem entre monges budistas, focando principalmente na relação mestre e discípulo. Mas para compreender melhor essas relações, o pesquisador decide viver com uma comunidade budista, procurando ter essa compreensão a partir das vivências que lhe permitam assumir um ponto de vista mais interno da comunidade.
Eu trago aqui então uma definição sobre etnografia, em que temos: a pesquisa etnográfica refere-se à descrição de um sistema de significados culturais de um determinado grupo. A etnografia se caracteriza fundamentalmente pela procura de fontes múltiplas de informações, dados e evidências. A técnica etnográfica consiste na inserção do pesquisador no ambiente, no dia a dia do grupo investigado. A partir dessa definição, é importante perceber que um dos princípios que levam o pesquisador a optar pela estratégia de etnografia é o fato de que o contexto influencia as pessoas. Então, eu preciso poder incluir o contexto nas observações que eu for fazer com relação a determinado fenômeno, como, por exemplo, relações entre pessoas, ou então, aqui no caso, as relações entre mestre e discípulo. Aqui eu trouxe a imagem desse menino para falar do nosso exemplo monge, discípulo, imaginando que se nós formos observá-lo no contexto em que ele se encontra, ou se formos trazer esse menino para um outro espaço, para um outro local para observarmos, vai ser muito diferente o tipo de observação, o tipo de comportamento que ele vai ter. Por isso, na etnografia, a observação do contexto é essencial. Eu cito aqui a fala de um pesquisador que diz que muitos cientistas acreditam que o comportamento humano é significativamente influenciado pelo contexto no qual ocorre. Ele menciona que diversas pesquisas foram realizadas demonstrando a importância da influência do contexto no comportamento humano, e como temos resultados diferentes quando observamos o mesmo fenômeno em um laboratório ou no campo. A partir dessas considerações sobre o que é um projeto de cunho etnográfico, podemos destacar algumas características. Por exemplo, nesse tipo de pesquisa, a gente deve buscar uma descrição densa sobre o contexto e o fenômeno observado. Ou seja, o pesquisador ele se insere em uma determinada comunidade para realmente poder compreender o fenômeno que é foco de estudo por uma perspectiva interna a essa comunidade. É importante também que se tenha clareza sobre o papel da teoria na pesquisa e o que isso quer dizer. As observações que são feitas em loco, as entrevistas com participantes, tudo isso traz informações que devem estar relacionadas com aspectos teóricos da pesquisa. No exemplo dos monges, se o nosso foco de observação for a relação entre mestre e discípulo no processo de aprendizagem, do ponto de vista teórico, podemos situar a pesquisa na relação aluno-professor, no processo de mediação que ocorre. Outro aspecto importante nesse tipo de pesquisa é que temos observação participante. Ou seja, o pesquisador ele se encontra imerso, envolvido com pessoas, envolvido no contexto da realidade que ele busca observar. E vocês já ouviram falar em etnografia virtual? Então, essa é uma abordagem que deriva da etnografia e tem como objetivo estudar o comportamento humano na rede, na internet. Podemos estar falando aqui de comunidades no Facebook, análise de blogs, análise de trocas de mensagens no WhatsApp, no Snapchat, ou postagens de Twitter, ou ainda outro. Então, a primeira característica importante sobre a etnografia virtual é que ela busca estudar os comportamentos de grupos de pessoas e comunidades na internet. Para isso, o pesquisador faz um monitoramento de dados dessas comunidades que normalmente são informadas sobre o fato de que estão sendo monitoradas, que suas postagens, trocas estão sendo lidas. Por questões éticas, deve-se fazer esse tipo de comunicação. Na etnografia virtual, se percebe que a participação ativa nas comunidades, ela deixa de ser mandatória. Isso quer dizer que, algumas vezes, o pesquisador não participa das comunidades, mas só observa as comunidades. O que é diferente da etnografia, em que o pesquisador se inseria e, ao se inserir numa comunidade, ele não consegue não participar de maneira ativa nessa comunidade. Para concluir com a etnografia virtual, eu queria deixar para vocês uma recomendação de um vídeo da apresentadora Marília Gabriela, em que ela entrevista uma pesquisadora cujo trabalho é bastante focado na etnografia virtual. Apesar da conversa não ser baseada precisamente na etnografia virtual, com foco na educação, eles chamam de netnografia. Esse vídeo ele traz explicações e exemplos que eu acho que são bastante esclarecedores. Passamos então para a última estratégia desse vídeo, que é a pesquisa de avaliação. Com essa imagem desses estudantes de toga, eu faço a ilusão a uma pesquisa, por exemplo, que
que busca avaliar um programa cujo objetivo é dar suporte aos estudantes na conclusão de seus estudos. A partir de uma pesquisa desse tipo, é possível, por exemplo, compreender se as metas estabelecidas no início do projeto foram efetivamente alcançadas. Podemos pensar ainda num outro exemplo de uma pesquisa que busca avaliar o impacto de um programa de distribuição de notebooks no desempenho de estudantes no ensino médio. A partir desses dois exemplos, nós vemos então que esse tipo de pesquisa ela foca na avaliação de processos ou de resultados e aqui mais especificamente a avaliação educacional. E para esse tipo de estratégia de pesquisa é essencial que os objetivos do projeto avaliado sejam claros, para que se possa avaliar justamente em que medida esses objetivos foram ou não alcançados. E para isso também é importante que a avaliação seja baseada em critérios e padrões muito bem definidos. Então, completamos aqui as explicações sobre as 3 estratégias de pesquisa do vídeo de hoje, sendo que todas as fotos do vídeo foram obtidas a partir do site pexels.com.